Antrópico significa relacionado ao ser humano ou à sua existência. Princípio significa lei. O princípio antrópico é a lei da existência humana. Sabe-se bem que nossa existência neste universo depende de numerosas constantes e parâmetros cosmológicos, cujos valores numéricos devem estar dentro de uma faixa muito estreita de valores. Se mesmo uma única variável mudasse, mesmo que ligeiramente, não existiríamos. A extrema improbabilidade de tantas variáveis se alinharem a nosso favor, por acaso, levou alguns cientistas e filósofos a propor que foi Deus quem, providencialmente, projetou o universo para atender às nossas necessidades específicas. Este é o princípio antrópico, que o universo parece ter sido ajustado para nossa existência. Após terminar esse vídeo, veja aqui no canal o vídeo sobre o criacionismo bíblico. Continuando, considere os prótons. Os prótons são as partículas subatômicas carregadas positivamente que formam o núcleo de um átomo, em torno do qual os elétrons carregados negativamente orbitam. Seja por providência ou sorte, dependendo da sua perspectiva, os prótons são 1836 vezes maiores que os elétrons. Se fossem um pouco maiores ou um pouco menores, não existiríamos, porque os átomos não poderiam formar as moléculas de que precisamos. Então, como os prótons acabam sendo 1836 vezes maiores que os elétrons? Por que não 100 vezes ou 100.000 vezes maiores? Por que não menores? De todas as variáveis possíveis, como os prótons acabam sendo do tamanho certo? Foi sorte ou houve planejamento? Ou como é que os prótons carregam uma carga elétrica positiva, igual à dos elétrons, carregados negativamente? Se os prótons não equilibrassem os elétrons, e vice-versa, nós não existiríamos. Eles não são comparáveis em tamanho, mas são perfeitamente equilibrados. Será que a natureza apenas tropeçou em tal relacionamento propício, ou Deus ordenou isto por nossa causa? Aqui estão alguns exemplos de como o princípio antrópico afeta diretamente a habitabilidade do nosso planeta. As propriedades únicas da água. Toda forma de vida conhecida depende da água. Felizmente, ao contrário de todas as outras substâncias conhecidas pelo homem, a forma sólida da água, gelo, é menos densa do que a sua forma líquida. Isso faz com que o gelo flutue. Se o gelo não flutuasse, o nosso planeta sofreria um congelamento descontrolado. Outras propriedades importantes da água incluem sua solvência, coesão, adesividade e outras propriedades térmicas. A atmosfera da Terra. Se houvesse muito de apenas um dos muitos gases que compõem a nossa atmosfera, nosso planeta sofreria um efeito estufa descontrolado. Por outro lado, se não houvesse gases suficientes, a vida neste planeta seria devastada pela radiação cósmica. Refletividade da Terra, ou albedo, a quantidade total de luz refletida do planeta, versus a quantidade total de luz absorvida. Se o albedo da Terra fosse muito maior do que agora, nós experimentaríamos um congelamento descontrolado. Se fosse muito menor do que é, teríamos um efeito estufa descontrolado. Campo magnético da Terra. Se fosse muito mais fraco, nosso planeta seria devastado pela radiação cósmica. Se fosse muito mais forte, seríamos devastados por fortes tempestades eletromagnéticas. O lugar da Terra no Sistema Solar. Se estivéssemos muito mais longe do Sol, a água do nosso planeta congelaria. Se estivéssemos muito mais próximos, ela iria ferver. Este é apenas um dos inúmeros exemplos de como nosso lugar privilegiado no Sistema Solar permite a vida na Terra. O lugar do nosso Sistema Solar na galáxia. Mais uma vez, há numerosos exemplos disso. Por exemplo, se o nosso Sistema Solar estivesse muito próximo do centro da nossa galáxia, ou de qualquer um dos braços espirais na sua borda, ou de qualquer aglomerado de estrelas, o nosso planeta seria devastado pela radiação cósmica. A cor do nosso Sol. Se o Sol fosse muito mais vermelho ou muito mais azul, a fotossíntese seria impedida. A fotossíntese é um processo bioquímico natural, e crucial, para a vida na Terra. Não citamos todos os exemplos. Foi apenas uma pequena amostra dos muitos fatores que devem estar meticulosamente certos para que a vida exista na Terra. Temos muita sorte de viver em um planeta privilegiado, em um sistema solar privilegiado, em uma galáxia privilegiada e em um universo privilegiado. A questão para nós agora é:
com tantas constantes universais e parâmetros cosmológicos definindo nosso universo, e com tantas variáveis possíveis para cada um, como é que todos acabaram caindo dentro do intervalo extremamente estreito de valores requeridos para nossa existência? O consenso geral é que estamos aqui, ou por sorte contra tremendas probabilidades, ou pelo design intencional de um agente inteligente. Alguns defensores da perspectiva da sorte têm buscado nivelar as probabilidades contra a sorte fortuita, ao hipotetizar um cenário segundo o qual nosso universo é apenas um entre muitos, no que veio a ser chamado de multiverso. Isso dá à natureza muito mais chances de acertar, diminuindo significativamente as chances contra o seu sucesso. Imagine inúmeros universos sem vida, nos quais uma ou mais das variáveis necessárias não caiam dentro do intervalo específico de valores requeridos para a vida. A ideia é que a natureza acabaria acertando e, aparentemente, fez isso, como evidenciado pelo fato de que nós existimos, ou assim diz o argumento. Nós somos os sortudos, cujo universo tropeçou na combinação certa de valores cosmológicos. O princípio antrópico é frequentemente citado como fundamentos empíricos para o multiverso matematicamente hipotético. Os teoristas do design inteligente classificam o princípio antrópico como mais uma prova em apoio à sua tese de que a vida foi projetada por um ser inteligente. Não só os sistemas biológicos carregam as marcas do design, o conteúdo informacional do DNA, a complexidade especificada, a complexidade irredutível, mas o universo que sustenta e fornece um contexto para a vida, parece ter sido concebido como um meio para esse fim.